Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristal FM. Eu sou o psicólogo Djalma Lopes e hoje apresento o nosso 11º programa, cujo tema é o poder da criatividade na saúde e na resolução de problemas. Este programa está dividido em 3 tópicos. No primeiro, trago a compreensão do que é a criatividade e como ela se desenvolve em nós. No segundo tópico, eu abordo a criatividade sendo utilizada no cultivo da nossa saúde e na resolução dos nossos problemas. E por fim, no terceiro tópico, apresento alguns exemplos da criatividade na vida de várias pessoas. Tópico 1. Definição de criatividade e como ela se desenvolve. Inúmeros pesquisadores estudaram a criatividade, seja no aspecto da satisfação na vida, no trabalho, nas relações humanas, nas invenções, etc. Então a criatividade ela está presente em tudo em nossas vidas. Aqui eu estou reunindo algumas explicações sobre o que é a criatividade. Mas eu gostaria de enfatizar que entre tantos pesquisadores que falam de criatividade, tem um em especial, que eu já comentei sobre ele aqui, que é o Donald Winnicott. Ele foi pediatra e psicanalista lá da Inglaterra. Ele morreu em 1971. Então, este teórico ele afirma que todo ser humano possui uma capacidade criativa, que se chama criatividade primária. O que é criatividade primária? É que nós temos uma criatividade inicial em nossas vidas. Já nascemos, ela já nasce, essa criatividade já nasce em todos os seres humanos. A partir do momento, olha só, que o bebê que está lá no peitinho da mamãe, né? Ou que está na primeira mamada, na primeira mamadeira da vida dele, ele fantasia que aquele alimento ali, que ele precisa, que quando ele sente aquela fome, que grita, ele acredita que foi ele que criou aquele peito, aquela mamadeira que chegou para satisfazer ele. Isso parece incrível, não é? Mas se trata de estudos, de pessoas que passaram 40 anos da vida ou mais pesquisando. Não é? Então, para a gente contestar, é preciso também estudar. Nesta fase aí de desenvolvimento do bebê, ele pensa, não é? Que cria tudo ao seu redor. A imaginação deste bebê é que produz a existência do alimento para ele. A gente chama isso também de um pensamento mágico, onipotente, poderoso. Eu crio tudo que eu preciso. Portanto, esta é a criatividade primária, primeira na vida de todos nós seres humanos. Então, outros estudos dizem, outros pesquisadores, estudiosos, falam que a criatividade é uma característica de todos os seres humanos. Então, todos os pesquisadores dizem, tem criatividade em você. E essa criatividade se tornou um atributo de alto valor no sistema capitalista, ou seja, nessa nossa vida de negócios, de dinheiro, ser criativo tem ganhado valorização, não é? Então, as empresas, elas estão sempre pensando como fazer a diferença nas relações de comércio, trazendo inovações de produtos, como influenciar as pessoas a consumir cada vez mais. É preciso criatividade para manipular as pessoas. É preciso criatividade para criar produtos para que as pessoas sintam que precisa daquilo para viver. Então, e também muitos políticos, as ONGs, as organizações não governamentais,
eles também acreditam que é através da criatividade que se pode resolver muitos problemas enfrentados pela humanidade atualmente. Né? Então, os políticos sabem, assim, eles criam as políticas públicas, as leis, mas sabem que é preciso inovar, porque nem sempre aquela lei ela é respeitada. As ONGs, elas pedem muito que as pessoas participem da proteção ambiental, da mulher, da criança. Alguém produz sabe aquela babá eletrônica? Aquilo é uma criatividade, né? O papai vai dormir, a mamãe, qualquer coisa que o bebê acorda, a babá dá um alerta para chamar, para acordar. Isso é criatividade, isso é forma de resolver problemas na vida. Então, deste modo, a gente pode dizer que a criatividade é uma característica psicológica positiva. Porém, pela falta de conhecimento, inúmeras pessoas pensam que a criatividade é um dom. Ou seja, Deus escolheu aquela pessoa para ter aquela criatividade na música, no futebol, etc. Tipo assim, nem todo mundo tem criatividade. Isso aí é uma ideia popular compartilhada equivocada. Muitas pessoas pensam que é muito raro que uma pessoa seja criativa no mundo. Aí começam a enfatizar que ser criativo é coisa de artista, de cantor, de cientista, em geral, que é coisa de pessoas que conseguiram um destaque na sociedade ou que só as mulheres têm esse potencial criativo. Isto não é verdade, isso é mentira, isto é um equívoco. O que acontece é que poucas pessoas encontram uma oportunidade para mostrar o seu potencial criativo e alcançar um destaque social, seja homem ou mulher, isso não importa. Mas a falta de oportunidade, ela não limita nem impede que você desenvolva cada vez mais o seu potencial criativo. Quando alguém diz assim, aquela pessoa é talentosa, é um gênio, é um crânio, é habilidosa, né? Faz algo como ninguém, entre outros elogios, significa que ali a criatividade está a olhos nus. Mas a criatividade não se limita à capacidade de ter várias habilidades, nem apenas de criar coisas. Diz respeito também à habilidade de resolver problemas. É isso mesmo. Este poder criativo, ele não está limitado a uma fase só da vida. É só na infância, é só na adolescência, é só na idade adulta, na velhice. É sempre, desde que você nasce até morrer. E só acaba com a morte. Então, pode ocorrer que em algumas pessoas, né, o pensamento crítico dela atrapalha o pensamento criativo. Por exemplo, aquelas pessoas que são muito objetivas, muito racionais, muito pessimistas, que veem a vida de uma forma muito material, muito concreta, como a história do Tomé lá da Bíblia, só acredito vendo. Então, não dá espaço para o poder da imaginação transformar a sua realidade. Né? Existem essas pessoas. E o pensamento criativo, ele nos leva a criar algo novo diante de diversas situações da vida. Ainda que o pensamento pareça absurdo, né? O pensamento crítico, ele deve ser usado para nos ajudar a avaliar as possibilidades de como colocar em prática as nossas ideias. O que o pensamento crítico vai fazer? Ele vai considerar a realidade, as dificuldades, os desafios, ao contrário de destruir o pensamento imaginativo criativo. Está entendendo, pessoal? Então, para ser criativo, você deve se permitir imaginar, sem produzir bloqueios. Por exemplo, quebrar regras. Não seja tradicional, não seja convencional. Por exemplo, vou dar exemplo aqui de uma empresa, que essa empresa, eles produziam porcelanas chinesas e embrulhava com jornais para proteger. Porém, a produção estava caindo bastante devido aos funcionários perderem tempo interessados em ler e comentar com os seus colegas algumas notícias. Daí a empresa fez uma reunião com a gerência em busca de uma solução para aumentar essa produtividade, ganhar tempo, para que as pessoas não parassem para ler os jornais. Daí
entre as ideias que foram sendo lançadas na reunião, uma pessoa brincou dizendo assim: olha, vamos furar os olhos dos empregados, assim eles não irão mais parar para ler os jornais. E aí vão só trabalhar sem parar para estar lendo o jornal. Esta frase causou um espanto em alguns. Nossa, isso é um crime, né? É um ato violento. Mas outros riram com essa ideia absurda. Porém, um deles lá da reunião considerou que aquela ideia tinha algo especial e era magnífica. E ajudou a resolver o problema. Esse cara que viu essa ideia aí de furar os olhos dos funcionários, né, como uma brincadeira e tal, sem fazer grandes repreensões, ele teve a seguinte ideia: vamos contratar pessoas com deficiência visual, os cegos, porque eles têm um tato aguçado, né? E também o tato aguçado para o manuseio do empacotamento e não iriam parar para ler os jornais. Viu aí, gente? Então o cara saiu dessa ideia de pecado, de errado, jogou a ideia que veio no pensamento: vamos furar os olhos, né, dos funcionários. Aí o cara, bem, furando os olhos, todo mundo fica cego, ninguém vai ler o jornal. Então, vamos contratar cegos. E aí foi isso que eles fizeram, contrataram cegos e remanejaram esses outros funcionários para outros setores. Essa história, ela pode ser lenda ou verdade. Eu encontrei em um site aí que fala da criatividade nas empresas. Bem, a ciência, né, ela enfatiza o poder do cérebro em criar imagens para exercitar a criatividade. Então, você tem que criar imagens em torno daquilo que você quer. Agora, é claro que há pessoas que aprimoram mais a questão auditiva para a sua criatividade, por exemplo, os músicos. Já outras pessoas, a questão sinestésica. Sinestésica é do sentir no corpo, tá? De utilizar o movimento do corpo, como bailarinos, dançarinos, atletas. Outros querem ver, né? Então, mas independentemente do que mais predomina em você, nos seus sentidos, seja a audição, o paladar, né? A visão, o olfato, o tato, sempre utilizamos a imaginação para criar. Para criar na cozinha, na arrumação da casa. Você usa a sua imaginação para costurar, usa a imaginação para fazer desenhos, usa a imaginação para as atividades esportivas, os movimentos, para pensar no prêmio, na vitória, usa a imaginação na coreografia da dança, no jogo da sedução sexual, etc. A imaginação faz parte, independente de ser cego, surdo, etc. Qualquer deficiência. Então, é muito importante nos abrir para conhecer ideias diferentes, experiências diferentes, desde que sejam saudáveis, de forma a contribuir para ampliar a nossa capacidade de compreensão do mundo, a nossa capacidade de resolver problemas, de criação. Devemos ser mais flexíveis para ser saudáveis. Quanto mais rígido você se comporta, não aceitando nenhuma reflexão, nenhuma mudança, certo é certo, errado é errado. Até a lei ela tem que refletir sobre determinados comportamentos equivocados. Então você tem que lançar um olho e analisar as coisas, tem que ser flexível, porque você pode ser tão taxativo, tão direto e cometer erros. Então, o pensamento diferente, ele faz parte da criatividade, porque aí nos ajuda a associar as ideias que já conhecemos com as novas ideias que vão surgindo, e assim a gente vai produzir o quê? Algo novo e diferente, algo inovador, no intuito, no objetivo de encontrar soluções e adaptações às mudanças da vida. E as nossas vidas estão em constante mudanças. Até porque, enquanto humanos, estamos em desenvolvimento, pessoal. Passando por transformações no nosso corpo, desde a infância. Transformações na mente, no modo de pensar, de entender. Desde que a gente nasce até o envelhecimento é assim. Como também ocorre as mudanças no contexto social que a gente vive. Seja
na questão financeira, cultural, religiosa, os valores humanos que vão mudando nossa percepção do mundo. E isto tudo cria o quê? Uma crise existencial. O que é uma crise existencial? É quando você chega num momento da sua vida, principalmente quando sai da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, da vida adulta para o adulto velho, a velhice, você entra num estado de angústia, de medo, porque a gente não quer abandonar um pouco daquilo que a gente tinha como verdade, que era bom, né? Para adicionar nas nossas vidas coisas novas e diferentes e desconhecidas. E o desconhecido provoca o quê? Medo, ansiedade, insegurança, tristeza. Embora há pessoas que gostam de mudanças, né? Que se adaptam mais fácil, digamos. E para encontrar uma forma de adaptação às transformações que ocorrem em nossas vidas, é importante utilizar o nosso poder criativo, de forma a não sofrer muito, de modo que você possa sentir um pouco de segurança no processo das mudanças que estão acontecendo. Na infância, como eu falei, na sociedade, mudou de bairro, foi morar em outro lugar, está indo para uma escola diferente, tem novos vizinhos, mudou de emprego, alguma coisa dentro de você que você está vendo o mundo de um modo diferente, tá ok? Se você se considera uma pessoa não criativa, você está enganado e enganada. É impossível um ser humano não possuir criatividade. Até porque, quando você nasceu, enquanto bebê, você criou, como eu falei, no seu imaginário, o alimento, o leite, o peito, aquela mamadeira que chegava na sua boca. Porque você tinha o poder de fazer aquilo surgir, você achava isso. Mas você não lembra, logicamente. E durante toda a sua infância e adolescência, você criou muitas ideias. Principalmente ideias absurdas, mas que naquele momento tiveram sentido para você e foram importantes. Veja ao seu redor quantas crianças inventam, né? Qual adolescente que nunca imaginou ser reconhecido como um grande atleta, um grande músico, pintor, desenhista, um grande motorista, um grande cozinheiro, cozinheira, artista, modelo e por aí vai. E qual criança que nunca pensou em criar o seu próprio brinquedo, a sua própria brincadeira, quebrou o brinquedo para recriá-lo ou entender como ele era formado, e isso é criatividade. Quebrar o brinquedo é criatividade? É. Ele está desenvolvendo a sua habilidade, sua imaginação. Riscar a parede com desenhos é desenvolver a habilidade do poder criativo. Então, papai e mamãe, calma lá. Quando a criança se mela de cocô, que isso acontece com muitos de nós, né? Quando está lá por volta de 2 anos, geralmente. 1 ano, 2 anos. Aí ela está lá, fez cocô, aí quando mamãe e papai vai ver, está lá todo lambuzado de cocô. E ri. Papai e mamãe devem dizer assim: nossa, quanta criatividade. Parece que está mexendo no barro e criando formas. É como se aquilo fosse tinta, imaginação. Parece absurdo, mas nós não temos que ver as coisas sempre de um lado pessimista, não. Tem coisas que nos acontecem, mas tudo tem um aprendizado. E mais ainda, existe uma criatividade própria do brasileiro, chamada de jeitinho brasileiro, e também a gambiarra. Olha só, apesar do jeitinho brasileiro ter um entendimento negativo, nem sempre é. O povo brasileiro é formado da mistura do homem branco com o negro e com os indígenas, não é verdade? Fato que fez também misturar todas essas 3 culturas, do homem branco, do negro e do indígena. E criou o quê? Uma situação um tanto complexa devido à perda de alguns aspectos próprios de cada grupo humano. Então ninguém aqui estava no Brasil de 1500, né? Ninguém nasceu em 1500 aqui, mas imagina, estamos em 1500, aí eu sou negro, tu é índio, ele é branco, e começa a mistura, e aí os nossos costumes vão se misturando, uns vão se perdendo, novos vão sendo criados. Entendeu? Então isso é complexo, porque algumas pessoas sofrem com essas perdas, a maioria.
mas novas criações vão surgindo para compensar. Entendeu? Então, nessa mistura, surgiu o que aqui no Brasil? Os mulatos, que é a mistura do branco com o negro. Surgiu os cafusos, que são os negros com os índios. E os mamelucos, que são os homens brancos com os homens índios. E como então surgiu novos grupos étnicos, né? Raça não, raça é uma só. Seres humanos é uma raça. Grupos étnicos, cores, aí sim, são diferentes. E como consequência, tudo isso contribuiu para uma mistura no mundo do homem branco, do homem negro e do homem indígena. Fez surgir bastante criatividade na nossa cultura brasileira, que pode ser percebida nos diferentes tipos de músicas, danças, culinárias, crenças religiosas, artesanato, nas roupas, nas palavras. Nós falamos palavras indígenas. Cuscuz é uma palavra indígena, se não me falha a memória. Tem outras palavras aí que é dos africanos, as festividades. Então, temos uma mistura aqui de criatividade de povos. Então, o povo brasileiro ele costuma dizer que possui um jogo de cintura, né? O brasileiro tem que ter jogo de cintura, que é necessário para lidar com os problemas da vida cotidiana de forma criativa. Que é o próprio jeitinho brasileiro, esse jogo de cintura. E este jeitinho brasileiro, muitas vezes, dribla as regras, né? Como furar uma fila para ganhar tempo, inventar uma mentira para se sair de uma situação difícil. E o que são as gambiarras? As gambiarras evidenciam mais este poder criativo no sentido de, diante da falta de uma ferramenta, de um material, e aí você inventa algo que substitui. Todo mundo lembra das sandálias de tiras, né? Das havaianas, por exemplo, que poderíamos consertá-las usando um prego por baixo, quando ela pocava, né? Aí naquele buraquinho da frente afundava aquela tira e colocava um prego. Uma forma criativa de resolver o problema. Então isso era uma gambiarra. E muitas pessoas que vivem em favelas são criativas na construção dos seus barracos, substituindo certos materiais por outros. E uma verdadeira técnica de improvisação, a gambiarra, que podem ser seguras ou até mesmo perigosas, logicamente. E mesmo não morando em favela, nós podemos fazer uma gambiarra em casa. Havia uma época que a televisão, quando não pegava bem um canal, colocava um bombril na ponta da antena dentro de casa, para melhorar. Era uma gambiarra. Então, vocês lembram, eu nasci já no início dos anos 80, final de 77, né? Então, já estou revelando aqui que eu era criança, eu lembro dessas coisas. Mas hoje em dia vocês têm outras gambiarras e jeitinhos aí brasileiros que vocês fazem em casa e que vocês vão agora, nossa, isso é criatividade. Isso é criatividade. Então, a gente pode verificar que o brasileiro está adaptando as formas de pensar, né? Criativa, a forma de pensar criativa para resolver o que? Seus problemas. Agora vamos para o tópico 2. A criatividade na saúde e na resolução de problemas. Olha só. Quando falamos em saúde, devemos entender que se trata da reunião da saúde mental com a saúde do corpo. E que uma mente não saudável apresenta um corpo doente, com sintomas, com dores. Então, os dois têm que estar ok. Veja só. E a falta de sentido para viver produz o que? Adoecimento. E segundo este pesquisador, que eu já falei muito aqui em inglês, né, o Donald Winnicott, que foi pediatra e psicanalista, as pessoas que sofreram bloqueios no desenvolvimento da sua criatividade ou que atualmente se encontram impedidas de expressar sua criatividade, tendem a adoecer mais. Isso mesmo. A nossa capacidade de existir no mundo não vem pronta ao nascer. O que é a capacidade de existir no mundo? Quem eu vou me tornar? De que forma eu vou me expressar no mundo? Isso é um aprendizado, é uma conquista, diante de vários fatores que influenciam o nosso desenvolvimento, principalmente se o ambiente da sua infância foi legal, foi bom, foi saudável para contribuir para esse desenvolvimento ou não. E um ambiente
favorável para a saúde é aquele onde quem exerceu a função de mãe, vamos lembrar, a função de mãe e a função de pai pode ser exercida por qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Existe a mamãe, mulher, e o papai, homem. Mas, mesmo que a criança não tenha pai nem mãe, pode ser que um avô exerceu a função de pai, a avó a função de mãe. Ou a mãe sozinha fez a função de mãe, a função de pai. Ou o pai sozinho fez a função de pai, a função de mãe. Eu estou falando de função, exercer uma função. E isso é possível. Ok? Então, se essa função de mãe foi suficientemente boa, não é perfeição, tá? Suficientemente boa essa função de mãe. Porque perfeição não existe, né? Mas também ela não pode ser insuficiente, no sentido de fracassar nos suprimentos necessários daquela criança, daquele bebê, como a alimentação e afeto. Então, ser suficientemente boa na função de mãe, é ser capaz de fornecer o alimento na hora certa, fornecer o afeto juntamente com a mamadeira, com a amamentação, de olhar o bebê, de falar com o bebê olha para o seu olho, não é? Então, é esse carinho, tá atento aos tipos de choro, será que é um choro de tá com dor e tal, tá com frio, tá com calor? Então, isso é um ambiente bom, que produz uma paz para o interior daquele bebê. Então, isso aí vai proporcionar cada vez mais a sua criatividade. A nossa saúde está relacionada com a capacidade criativa, sabia disso, gente? A sua capacidade criativa se relaciona com a sua saúde, de modo que a criança vai construindo a possibilidade de se relacionar com as pessoas e com o mundo de forma saudável. E é essa capacidade de interação com o outro, com as pessoas, com o entendimento da realidade, com os objetos, com o brinquedo, com o carro, com coisas que você tenha, que vai possibilitar dar continuidade ao desenvolvimento do nosso potencial criativo. Veja bem, pouco a pouco o bebê ele vai construindo a ideia de que existe um mundo diferente dele. Porque quando o bebê nasce, o mundo é só ele. É como se ele e mãe fossem um só, certo? O mundo externo é pouco a pouco alcançado pelo bebê. Quem é o mundo externo? Não é? É tudo que está ao redor, são as outras pessoas, são os objetos. Então, esse mundo externo que o bebê vai começar a se relacionar é a partir da imaginação dele poderosa. Ele imagina tudo, e isto representa um processo saudável de desenvolvimento humano. Criança é muito imaginativa, vocês sabem disso, e essa imaginação é muito importante para a saúde. Aí às vezes os pais, menino, cala a boca, fala demais, pensa demais, cria demais. Calma. Que lindo, você tem ideias bastante criativas, meu filho, minha filha. Mas o papai e mamãe quer descansar, o titio, tá? Depois a gente conversa mais, dá um tempinho. Então, vai manejando assim do que bloquear. Bloquear a criatividade não contribui para a saúde. Então é através dessa relação com a realidade do mundo que nos cerca que vamos criar os sentidos para a nossa vida. E isso começa na infância. Existem casos extremos, por exemplo, de pessoas que ao nascer encontraram um ambiente que não contribuiu muito para que o mundo ao redor fizesse parte do seu desenvolvimento saudável. Como assim? Foi maltratada, né? Essas crianças ficaram presas no seu mundo imaginário de quando eram bebês. Todavia, elas conseguiram, aos poucos, conseguir alguma forma de relacionamento com as outras pessoas, foram crescendo, mas de modo insatisfatório, privilegiando muito mais o seu mundo interno, fantasioso, do que compreendendo essa realidade que nos cerca. Isso é uma forma doentia de desenvolvimento, por conta dessa relação inicial com quem fez a função de pai e mãe, que não foi suficientemente bom ou boa. E quem são essas pessoas que sofreram essa falha tão grave, né? Que varia essa gravidade, no desenvolvimento inicial da vida,
que a criatividade foi bloqueada? Olha, um dos grandes exemplos são as pessoas esquizofrênicas, os autistas. Eles não conseguem estabelecer uma relação bastante satisfatória em termos de desenvolvimento humano com os outros. Eles são muito do mundo deles, utilizam muito a imaginação, mas ficam muito no mundo interno. E o importante seria, não é, que esse mundo externo fizesse também parte de uma forma, digamos, mais saudável. Ou seja, o que é que eu estou dizendo para vocês? Que aquela criança que é maltratada, principalmente quando é bebê, tá? Que chora, demora demais para dar alimentação, o bebê está chorando ali há 20 minutos com fome. E isso gera no bebê uma angústia muito grande. E para se proteger, porque ele imagina que vai chegar, está chegando o alimento e o alimento não chega. Isso causa uma frustração, uma angústia muito intensa. E aí, nessa relação com esse mundo externo, que é alguém que estava nessa função de mãe, que está falhando, mas essa falha não é uma vez só, demorou 20 minutos. Ela está contínua, está acontecendo sempre. E aí vai gerando uma angústia nessa criança, nesse bebê, e ela vai se fechando para o mundo externo, como que criando uma bolha sobre ela para se proteger dessa angústia. Porque ela está sofrendo muito. Quando a gente está com fome, a gente, algumas pessoas não aguentam. Aí desmaia, fica tonto, entendeu? Então, quando eu falo que enquanto bebê a nossa saúde é construída, é por isso, são os cuidados que esse bebê está tendo ali. Então o bebê está criando na sua mente, como eu falei, a comida está chegando, o leitinho. Não é que ele pensa isso. Não é que o bebê ele não sabe nem o que é comida, mas ele está sentindo uma fome tão grande que de repente chega o alimento. E como ele não tem ideia de que esse alimento veio por conta de alguém, no universo psíquico dele é ele que trouxe esse alimento. Então, é esse o perigo de nos relacionar com os bebês de uma forma insuficiente. Bem, mas isso não quer dizer que eles perderam a capacidade criativa por completo, pelo contrário. Através das artes, muitos esquizofrênicos expressam seus conteúdos mentais. Através do quê? Da pintura, do desenho. Outros conseguem até estudar mesmo e casar, outros esquizofrênicos. Enquanto que muitos autistas, eles apresentam um grande potencial de inteligência. Tornam-se grandes profissionais, mesmo dentro de suas limitações. Tem histórias de matemáticos aí, inteligentíssimos, com esquizofrenia, com autismo, que autismo não é esquizofrenia, é uma forma diferenciada de viver o mundo dele. Bem, o que eu quero evidenciar aqui é que no início da vida de algumas pessoas houve uma falha do ambiente em que a função dos cuidados maternos, desempenhada por qualquer pessoa, como eu já falei, não foi suficientemente boa para o desenvolvimento saudável daquele bebê. E aí faz surgir algum tipo de transtorno mental, tá? Mas isso é uma questão de profissional, de avaliar se realmente aquela condição dessa pessoa e tal tem a ver com essa falha, se esse transtorno mental não é uma coisa momentânea ou se já veio lá enquanto bebê. Então não se preocupem com isso. Apenas vamos cuidar dos nossos bebês e crianças com muito amor. Porém, mesmo que a vida do bebê tenha encontrado um suporte maternal, olha só o que eu vou dizer agora. Aí o bebê teve aquele suporte da função de mãe suficientemente bom, foi bom. Mas pode acontecer que no processo de desenvolvimento dessa criança, alguns problemas relacionados com quem está ali na família, os pais, ou diante da forma como a gente vai estar lidando com os problemas da vida, nós podemos produzir bloqueios na nossa capacidade criativa e nos fazendo adoecer. Por exemplo, com depressão e ansiedade. Ou seja, existe um bloqueio na sua criatividade que não depende muitas vezes do papai e da mamãe, mas da forma como você lida com os problemas da vida, como você reage ao meio social, tá? Também pode ser o papai e mamãe que começam a compartilhar ideias limitantes. Olha,
isso é coisa de rico, isso é coisa de pobre. Olha, isso é pecado, se você fizer, vai ser punido, né? Enfatiza o sentimento de culpa de uma forma muito exagerada. Isso bloqueia a criatividade. E esse bloqueio daquela tua vontade de ser vai gerar expressões não saudáveis. Você pode ficar uma pessoa pessimista, uma pessoa insegura, vários outros sintomas. E numa terapia vai se descobrir que aquilo tem a ver que você não está sendo aquilo que você queria ser. Quantas pessoas estão escravizadas porque não são quem elas gostariam de ser. Por conta de quê? De bloqueios. Então, os bloqueios, eles representam inibições do fluxo natural da criatividade humana. Essa energia natural da sua criatividade humana, quando bloqueada, produz o quê? Alguma forma de adoecimento. E isso pode ocorrer de diversas formas. Por exemplo, uma criança no seu processo de desenvolvimento motor, que está sempre se mexendo. Um ano ali, a criança já com 6 meses, às vezes já está rodando na cama, né? E aí vai crescendo, quer correr, pegar, derrubar as coisas, morder. Quando aprende a andar, é que é, né? Que corre, que brinca, é o raio, vai derrubar tudo. E tudo isso faz parte do desenvolvimento normal e da criatividade daquela criança. Até porque tudo isso é expressão humana que contribui para o quê? Para o autoconhecimento de cada um, para conhecer as habilidades do próprio corpo, para poder lidar com as transformações que há no corpo, como os adolescentes principalmente, né? Então, criança tem curiosidade em ver as diferenças, não é? Eu tenho a pintinha, a menina não tem a pintinha, a mulher cresce o seio, eu já tenho barba, e isso tudo gera curiosidade, as sensações do corpo, isso tudo faz parte da natureza humana desde cedo. Conhecer o outro através do toque, do abraço, do beijinho no rosto, vai namorar o beijinho na boca, os diversos sentimentos, raiva, alegria, tristeza, medo, tudo isso serve de aprendizado diante das várias situações da vida da gente. Então, quando uma criança está na creche ou quando ela está na escolinha, é importante que acontece de muitos profissionais bons, eles aproveitar todas essas vivências das crianças para que elas aprendam diante de contextos e que ela fique triste, com medo, aí sempre proporcionar um aprendizado, porque esse medo veio, e nomear, você está com medo, como enfrentar essa situação, estimular a criatividade das crianças, do adolescente e de você adulto, porque essas coisas se repetem em nossa vida e nós temos muitas vezes que reaprender coisas que na infância não foi possível por alguma questão. É como se você se torna criança de novo, adolescente de novo, para poder recuperar algo que você perdeu, não viveu. Quantos adultos não tiveram infância nem adolescência? Então, se você tem filho, se você tem amigos, se você é professor, você lida com adolescentes ou crianças, brinca com eles, revive um pouco da tua infância, da tua adolescência, para resgatar e quebrar alguns bloqueios que você teve. Se realiza, tá ok? Canta a música infantil, dança a música infantil, para poder libertar daquele bloqueio que em algum momento pode ter acontecido. Então, se os pais, os avós, os tios, os professores bloquear continuamente o comportamento natural da criança, do adolescente, será instalado o quê? Um bloqueio. Esse bloqueio vai impedir nesta pessoa o desenvolvimento do seu potencial criativo, porque ele tem um potencial criativo. E assim nós vamos ter pessoas adultas que de alguma forma dirão que não são criativas. Muitas vezes, muito doentes, eu estou com dor no joelho, minhas costas, minha coluna, pessimistas. Muita gente pensa que os problemas do corpo é uma questão da medicina, é genético, acordei com uma dor tal porque caiu a maçã na minha cabeça e eu estou com enxaqueca. Não, não é assim não. Gente, muitas doenças são construídas. O nosso modo de lidar com a vida nos faz ser mais saudáveis ou menos saudáveis. Pensem sobre isso. Então, um outro exemplo pode ser a própria condição social, principalmente as pessoas financeiramente mais pobres, que não encontram suporte para expressar determinados potenciais criativos. Aí vem mais um bloqueio.
Por exemplo, a pessoa que ama esportes, natação, karatê, ginástica, futebol, vôlei, mas não tem, na escola não está oferecendo, não tem qualidade, não tem como pagar para ir para um clube, é uma vida sofrida, você fica bloqueado. O aprendizado de línguas, quer estudar línguas, embora hoje quem tem acesso à internet aprende isso, que é uma beleza, né? É uma questão de muita determinação. Mas outros precisam ir para a escola e não tem como pagar, né? A questão das artes em geral, dança, pintura, escultura. Tem pessoas que se realizariam para seguir como guias turísticos, fazer viagens, conhecer as histórias do mundo, como antropólogos, não é, que estudam os povos em toda a parte do mundo. E aí você passa a entender, poxa, como a minha vida parece limitada por conta dessa questão financeira. E todos nós, né? Quem assim tem dinheiro à esbanja para se realizar? E aí muitas vezes você sacrifica alguns prazeres em prol do quê? Da necessidade de sobrevivência. Esse dinheiro que eu poderia fazer uma coisa que eu gosto, não vou, porque eu tenho uma necessidade aqui de pagar uma conta, de fazer uma feira. Outros têm que trabalhar muito cedo, já criança, adolescente. E alguns começam a ver o mundo de um modo mais triste, né? E limitador para suas vidas. Quem nunca passou por uma situação, poxa, como a vida é tão dura, que limitação. Aí você começa a se comparar com outros. Fulano está tão feliz, aquela criança tem o que eu não tenho, aquele adolescente, aquele é meu vizinho. E aí você, poxa, que limitação a minha vida. Mas olha, isso são bloqueios, tá? Apesar dos diversos bloqueios que possam existir na sua vida, a própria criatividade humana, ela pode agir para desbloquear você mesmo. Como assim? Eu vou ficar rico, vou ganhar na loteria? Não. Você vai encontrar outras vias de realização pessoal. Ok? Já que eu não tenho o dinheiro, de que forma eu posso realizar, satisfazer alguma coisa? Como viagens. Eu posso... A televisão tem programas de viagens? Tem. Alguns canais têm programas de pessoas que viajam pelo mundo. Mas não é a mesma coisa. Tá, mas você vai ter o conhecimento. Tem acesso à internet. A internet é o mundo aos seus pés. Não é uma coisa negativa. Negativo são as suas escolhas ali na internet. Porque o que é bom e o que é ruim está em qualquer lugar. A questão são as suas escolhas. Para onde você vai querer. Então tem que se responsabilizar e se determinar o que quer e o que não quer. Tá ok? Olha, mesmo o sujeito sendo rico, ele pode ser bloqueado na sua capacidade criativa. Não é porque é rico, porque está feliz da vida, não. Como uma pessoa riquíssima pode ter bloqueio? Nossa, através de ideias limitantes, como eu já falei, que foram construídas ao longo da vida pela família, fazendo-se sentir uma pessoa de baixa autoestima, né? Então, independentemente da situação financeira, a criatividade ela surge como uma alternativa de encontrar saúde emocional. As pessoas podem utilizar aquilo que possuem para encontrar alguma forma de satisfação pessoal, adicionando alguma diferença na maneira de realizar aquilo que já fazemos, aquilo que já conhecemos. Então, assim, o que é que eu tenho? Eu tenho isso, eu posso transformar isso em algo melhor? Às vezes tem mães, donas de casa, cozinheiras, que pegam algumas coisas e fazem uma comida tão gostosa, fazem uma farinha de ovo deliciosa, que, nossa, parece uma iguaria, não é verdade? Então, assim, infelizmente, gente, nós não podemos ter tudo o que queremos. E esse problema não é só seu, não é só meu, ele é de todos. Tem gente riquíssima, milionária, que não consegue ter em quem confiar, um afeto, uma confiança. Tem artistas que não têm paz, ele não pode ir ali no shopping, ele não pode ir num parque de diversões, que está sendo assediado, as pessoas estão olhando a vida. Imagina você, então tem sempre lado positivo e negativo em tudo. E aí a gente tem que, infelizmente, encarar a realidade, as dores da vida e tentar ser criativo em tudo. É preciso dar liberdade às pessoas, aos filhos, aos sobrinhos, aos netos, aos amigos, aos parentes, aos desconhecidos, para que vivam a sua vida ao modo que se sintam realizados.
desde que não seja uma forma destrutiva de si mesmo nem do outro. E assim o ser humano será um ser criativo e saudável. Mas é como eu falei, como é que eu vou dar liberdade ao outro e a mim mesmo para ser feliz, para desenvolver minha criatividade? Você tem que enfrentar suas ideias limitantes, seus preconceitos e entender de onde veio esse preconceito, por que existe esse preconceito. Não é verdade? Então, assim, você é dono da sua própria vida, ainda que tenha que negociar algumas coisas com um parente, com alguém com quem você se relaciona, tudo é conversa. E é importante abrir o jogo, conversar e exigir o respeito. Você tem que se colocar como uma pessoa que exige respeito e dá respeito. Você é um ser humano, você tem um potencial de vida. E quando a gente não dá esse respeito a nós mesmos, nem respeita o outro, nós estamos criando uma situação de doença. Então, olha só, pensando sobre a capacidade de resolver problemas agora, há muitos vendedores, vocês devem conhecer, que criam alguma forma criativa de chamar a atenção para as suas vendas. Tem gente que vai fazer a venda de um produto e cria uma música bem engraçada, que aquele produto vai fazer parte da vida daquela pessoa, e alguém fica até alegre. Tem até uns rappers que dentro dos ônibus eles fazem ali no improviso alguma coisa, que quer ganhar o seu dinheiro, mostrar sua arte, aí começa a falar do óculos de uma pessoa, do cabelo da outra. Eles usam a técnica de humor, de exagero, e muita gente às vezes fica até feliz, dá uma alegria, aí termina ajudando aquela pessoa, dá R$1, 50 centavos, 25. Da mesma forma são vendedores. Às vezes o cara usa um tipo de roupa para chamar a atenção, ou muda a própria voz, cria uma frase interessante para vender o produto. Isso é criatividade. Se você não vive segundo a sua própria vontade, está sempre realizando desejos dos outros, porque não consegue realizar os seus, ou porque você tem filhos, tem compromissos, você está reduzindo o seu potencial de expressão própria. Então, o exemplo é a mãe que está sempre fazendo a vontade do marido ou dos filhos. Ou o pai que está sempre satisfazendo a vontade da esposa ou dos filhos, vamos ser justos. Ou aquele filho, ou avô, ou avó, que está assumindo responsabilidades sem desfrutar de momentos prazerosos para si. Então, quem não vive o seu próprio desejo, né? Quem não vive aquilo que lhe faz sentir realizado e criativo na vida, estará sempre criando um ambiente de vida não saudável para si mesmo. E o ideal seria o quê? Que houvesse uma programação nesta troca aí de satisfazer o desejo seu e o desejo do outro. Porque você tem que pensar que você tem o direito de ser feliz e de ser você. Então tem que negociar isso, tem que parar para pensar. É o diálogo que é difícil, porque às vezes você vai dialogar com alguém que não tolera, que já se revolta, já explode, é uma pessoa bastante bloqueada, é uma pessoa bastante limitada e que já se sente ofendida, né? Está bastante neurótica. Ela não consegue dialogar numa paz, já sente que está sendo acusado, quer me destruir, não é verdade? Então é importante que isso pouco a pouco seja encarado. Infelizmente nem sempre o outro, não depende só de você, mas do outro também, essa forma de equilibrar a vida em família, a vida nos relacionamentos. Mas aí a questão é de que forma, fazer perguntas a você mesmo, de que forma eu posso resolver esse problema, de forma criativa, qual é a criatividade que eu uso, né? O teu cérebro vai te ajudar. Olha só, é compreensível que existem questões religiosas, culturais, morais, financeiras, que elas impedem muitas de nossas realizações, como eu já falei, que a gente seja a gente mesmo. Mas olha só, esse poder criativo que nós temos deve ser usado para isso, para enfrentar essas situações difíceis. A questão é a sua coragem de colocar diante dos outros, como eu falei aqui, qual é o seu papel naquele lugar. Olha, aqui na família eu sou o pai, aqui eu sou a mãe, aqui eu sou o filho. Aqui na empresa eu sou o chefe, aqui na empresa eu sou o funcionário que tem essa competência. Então vamos cada um fazer o seu, porque senão a gente vai estar fazendo algo que não nos compete
E o resultado disso é doença, adoecimento, insatisfação. E não é fácil, né, tomar decisões, mas é preciso pensar de modo criativo, para aos poucos ir conquistando a sua libertação. E você tem que desfazer seus próprios bloqueios, não é fácil, leva tempo, é preciso muita reflexão, paciência. E é importante também entender que há pessoas que pensam demais. Elas são bastante criativas, tanto que não dão tempo para descansar. O próprio cérebro, né? E aí entra no estado de estresse. Aí começa a ter falhas de pensamento, a dizer, poxa, eu sou uma pessoa tão competente e tal, como é que eu falhei? Porque está se exigindo demais e não está descansando o cérebro. A nossa mente precisa de repouso, gente. A senhora dona de casa, estudante, pai de família que trabalha, você que trabalha, até um adolescente, uma criança precisa repousar a sua cabeça. Essa nossa energia, ela deve ser bem administrada, essa nossa energia de vida. Quando pensamos muito como resolver um problema, que fica com a cabeça explodindo, como é que eu vou criar alguma coisa? Bem, inicialmente a gente pode ter aquela tempestade mental de ideias. E isso é importante, essa tempestade mental de ideias. Você pode usar isso para a sua própria vida. E isso pode trazer soluções para você. Ou que a solução ela pode também só vir depois de um tempo. Porque você precisa fazer a seguinte técnica. Você pensa no problema, você anota o problema, como resolver, quais as formas de resolver. E depois de tudo isso você precisa deitar. Parar de pensar no problema. Para de pensar no problema. Acalma a tua mente porque você já pensou demais em encontrar soluções. Agora deixa o teu cérebro trabalhar. Olha, o teu cérebro é poderoso, tá? Faz uma meditação, yoga, uma música, faz uma caminhada, desacelere o seu organismo para se reorganizar. Reorganizar a sua capacidade criativa e espere. De alguma forma vai vir para você uma ideia, tá? De solução. Então, assim, na busca angustiante para a solução de um problema, então você pode também correr o risco de tomar alguma decisão precipitada. Porque de repente você teve várias ideias criativas, mas foi agora. E aí é um grande risco que se você tomar essas ideias, alguma dessas ideias agora, você tomar a decisão de colocar em prática alguma dessas ideias sem fazer uma outra reflexão, você pode de repente ir ao fracasso. Por isso é preciso você questionar quais os ganhos e as perdas diante de determinadas ideias que veio à tua mente como criatividade para resolver problemas. Tá, eu descansei, eu pensei bastante coisas, anotei coisas absurdas de como resolver, como a ideia lá das porcelanas dos cegos. Você anota tudo e dá um tempo, tá? Dá um tempo, dorme um pouco, descansa, respira, toma uma água, depois volta. E quando você precisa fazer, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem um problema e você precisa fazer um empréstimo para resolver uma dívida sua. Você tem que pensar o seguinte: será que esse empréstimo vai produzir um problema maior na minha vida ou vai trazer realmente a solução? Será que eu vou ter mais perdas ou mais ganhos? Tem que botar na balança, você tem que medir isso. Porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, não tem outra solução, eu vou pegar essa dívida. E aí você não pensa duas vezes, porque é a solução que vai te fazer aliviar, calmar. Pede orientação a uma pessoa que você conheça, que seja madura, que seja uma pessoa inteligente, legal. Pede uma orientação. Tenha muita calma, porque de repente não pegar o empréstimo pode ser melhor do que pegar esse empréstimo. Entendeu? Tem perdas que são ganhos. Então é importante colocar no papel as ideias de solução de problemas, sem nenhum julgamento do que é certo ou errado. Deixe fluir a sua imaginação, né? Então, não se deixe também limitar-se pelas crenças, como eu já falei. Olha só, só busque a opinião de pessoas que sejam flexíveis, tá? Abertas à inovação, a mudanças. E mesmo que você cometa algum erro por alguma decisão, entenda que esses erros eles podem ser usados a seu favor para você acertar futuramente. Então não fique fixado no sentimento de culpa. Poxa, eu errei.
Por que eu errei? Por isso, isso e isso. E o que eu posso aprender? Ser menos egoísta, ter mais paciência, não ouvir certas pessoas, confiar mais em mim, ou buscar pessoas mais experientes para me auxiliar. Entendeu? Errar é humano, não vamos morrer por isso. Tudo tem que ser tirado um aprendizado. E aí é aquela coisa, existem outras técnicas para você usar a criatividade. Por exemplo, você está com um problema, você pega um livro, um jornal, e ali você abre em qualquer página e pega ali uma palavra que você viu. Por exemplo, a palavra, vamos supor aqui uma palavra alimentação. Com a palavra alimentação, você anota ela numa folha. E a partir daí você pensa em diversas soluções utilizando essa palavra alimentação. Alimentação não tem nada a ver com o meu problema, calma. Você tem um problema, alimentação. Aí você vai destrinchar essa palavra. Para que serve a alimentação? Para matar a fome. Para que serve a alimentação? Para dar nutrição, para dar substâncias para o nosso organismo, para nos dar saúde. Para que serve a alimentação? A alimentação serve para a pele, para a nossa aparência. A alimentação serve para matar um desejo, uma vontade de comer uma coisa gostosa. A alimentação também pode ser azeda. A alimentação também pode ficar ruim, pode apodrecer, pode ter uma bactéria. Pensa em tudo que uma palavra veio em tua cabeça. De repente, dali vai surgir alguma coisa que se conecte com a forma de você resolver um problema seu. Ok? Então, a criatividade é fundamental para compreender a complexidade desse mundo atual que a gente vive e gerar soluções práticas, né, para enfrentar essas dificuldades. Então, assim, a criatividade é algo que pode ser treinado para aperfeiçoar. Então, você pode treinar, tá? Isso que já está em você. Agora vamos para o nosso último tópico, tópico 3, exemplos do uso da criatividade na vida de várias pessoas. Então, gente, a história da humanidade apresenta incontáveis exemplos de solução de problemas, e outras formas de expressão da criatividade humana. Diversas pessoas, assim como você, em épocas que a humanidade ainda não tinha descoberto, por exemplo, a energia elétrica, um cara chamado Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Olha que ideia genial, que criatividade. Sabe o Walt Disney, lá nos Estados Unidos, que todo mundo quer ir para a Disneylândia? O cara que criou lá a Disneylândia, ele trouxe para o mundo das crianças e dos adultos vários personagens do mundo da fantasia, como ele desenhou o Mickey, a Minnie, o Pato Donald, o Pateta, a Branca de Neve, os Sete Anões, o Pinóquio, o Bambi, e não foi de uma hora para outra não, viu? Existe até um documentário sobre ele, o Walt Disney, que ele estava pobre, teve vários problemas, e ele se endividou muito, fez muitos desenhos, teve outras empresas competindo com ele, passando ele para trás, ele não tinha às vezes que comer, tem um momento desse documentário que ele pegou um sanduíche do lixo para comer, muitos erros que ele cometeu, acertos também. Então, o Walt Disney, esse cara é fabuloso, mas ele tem uma história parecida com a nossa. Outro cara importante foi o Albert Einstein. Muita gente já ouviu falar que ele descobriu a lei da relatividade. Aquele cara que tem os cabelos assim, bem arrepiados com a língua de fora. Vocês devem ter visto. É um louco, não é louco. Mas sabia que quando ele era criança, ele era considerado um aluno preguiçoso e chamavam ele de burro? A própria família. Mas ele tinha umas curiosidades sobre o universo que levou ele a descobrir fórmulas matemáticas e a lei da relatividade, tá? Que também tem documentários sobre os estudos dele, que o tornou notável na humanidade e que nós hoje em dia usufruímos de muitas ideias dele. Outro cara foi Leonardo da Vinci. Olha, ele foi uma das pessoas mais criativas da humanidade. Ele criou aquele quadro da Mona Lisa, que muita gente usa aí para fazer muita brincadeira, que é um quadro pintado, né, que as expressões dela é estudada, porque ali tem muita coisa envolvida naquele olhar, na metade do corpo, do rosto e do outro rosto. A Última Ceia, ele tem um quadro dele também, A Última Ceia. Ele foi pintor, ele foi escultor, ele foi matemático, engenheiro civil e militar, ele foi arquitetônico, estudou as plantas botânicas, ele inventou muita coisa. Tem até uma série do Leonardo da Vinci,
chamada Os Demônios de Da Vinci. Essa ideia de Demônios de Da Vinci é tudo aquilo que o fez produzir, as dificuldades que ele teve na vida e que levou ele a inventar, a ter curiosidade. Ele estudou anatomia por si mesmo, ele aprendeu música, foi poeta. O cara foi um grande pensamento criativo. Aí você diz, quer dizer que ele teve uma mãe suficientemente boa, não teve bloqueios? Não, ele pode ter tido problemas, mas algo nele muito forte de desejo o ajudou a botar para fora e desenvolver bastante a sua criatividade. Agora eu vou lembrar uma pessoa aqui que todo mundo sabe. Sabe quem criou a Turma da Mônica? Da nossa infância, da infância de muitos ainda hoje. O Maurício de Souza. É brasileiro, né? Então, o Cebolinha, o Cascão, o Chico Bento, a Magali, o Cachorro Bidu. Quantos de vocês não leram gibis ou ainda leem? E outros inventores, o Zé Carioca, aquelas nossas literaturas infantis, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, todas aquelas historinhas, tudo aquilo, criatividade, expressão de brasileiros. Em Alagoas a gente tem aqui um grande escritor, Arthur Ramos, que é natural de Pilar. O nosso Djavan, aqui de Maceió, um grande músico e compositor. O Graciliano Ramos, que tem até um conjunto aqui em Maceió, foi um grande escritor, romancista e político, né, conhecido em todo o mundo. E eu quero chamar a atenção para uma artesã aqui alagoana chamada Sil da Capela. Olha, essa mulher com 39 anos de idade, ela, com seu notável trabalho, né, ela participou até da novela da Globo. Ela interpretou uma personagem que era ela mesma, contracenando com Reinaldo Gianecchini e a Cláudia Abreu. Ela era uma galerista. Mas o que é que ela fazia? Ela trabalha com esculturas, né? Então, ela pode colocar na internet aí, Sil da Capela, uma artesã. Então ela tem obras notáveis alagoanas. Ela viajou por aí, olha, o trabalho dela é bastante reconhecido, tá? E aquilo é expressão de quê? De criatividade. E ela não era rica, não. Ela hoje está vendendo as coisas dela, né? Então veio daí de Capela, ela nasceu em Capela. Outros, né? No campo da empresa, existem alguns relatos que podem ser verdadeiros ou não, mas que representa uma grande criatividade. Foi a história do creme dental, gente. O dono do creme dental, né, dessas pastas aí de dentes, né, tem Colinos, tem Colgate, tem Oral-B, então ele queria aumentar as vendas, mas não sabia como, porque as pessoas escovavam os dentes já 3 vezes por dia. Como é que ia vender mais? As pessoas já compravam o que era suficiente. E aí naquela discussão toda tinha um auxiliar de serviços gerais limpando o chão, os vidros, ouvindo tudo. Aí ele, nossa, esse povo não sabe, tem uma ideia muito clara para resolver isso. Aí ele pegou e disse, eu posso dizer uma coisa, me desculpe interromper? Aí o patrão lá assim, ele disse, gente, basta aumentar o tamanho da boca do tubo por onde sai a pasta de dente. Aí eles vão consumir mais e vão ter que comprar mais. Naquele momento, a ideia desse cara foi motivo de chacotas e muitas risadas. Né? Até que rapidamente um dos diretores disse, isso pode funcionar. E funcionou, gente. Aumentando a boca de saída lá do creme dental, fez muitas pessoas consumir pasta de dente em 30% a mais, tendo que elas acabavam logo, tem que comprar outra. Olha aí. Uma outra empresa, um outro exemplo, gastou 8 milhões de reais para instalar balança de precisão embaixo das esteiras, fábrica de produção, porque em cima passavam caixas com produtos e algumas caixas chegavam no destino sem produto, estava vazia, isso era um erro. Aí eles compraram essas balanças e após 3 meses os diretores da fábrica, nossa, isso resolveu o problema, que bom, né? E aí conversando com os funcionários disseram, não senhor, não resolveu não, continuou o problema. Sabe o que a gente fez para resolver? A gente pegou aqueles ventiladores potentes que a gente tem aqui na fábrica, que ventila com muita força. Nós colocamos ele diante da esteira e todas as caixas que não tinha produto dentro, estava vazio, o ventilador jogava fora. Então, aí eles não ficaram assim, o quê? Eu gastei 8 milhões para a balança dar erro e vocês pegaram o ventilador da empresa e resolveram o problema? Então, isso aí é um exemplo de criatividade, de quem está ali lidando com o problema.
Também um problema bastante conhecido por todos aqueles que são vendedores ambulantes dentro de ônibus, trens e metrôs. Para chamar a atenção dos clientes, como eu já falei, né, dança, né, canta, utiliza versos bíblicos, veste roupas chamativas e faz cada promoção incrível, né? Determinados alimentos também, como legumes, macarrão, biscoito, entre outros, eles passaram a ter formatos de quê, gente, para vender? Animais, brinquedo, rostinho, tudo isso para chamar a atenção das crianças por meio de quê? Da brincadeira, despertando o interesse pela alimentação. Sabe aquela ideia, McLanche feliz, vamos lá, você é um rei. Aquilo ali é para chamar a atenção da criança para o consumismo de junk food, que é comida não saudável. Então, em tudo tem criatividade, seja para o bem, seja para o mal. Então, você, dona de casa, trabalhador de qualquer área, seja um adolescente ou criança, com certeza já teve alguma ideia para resolver algum problema ou criar alguma coisa na falta de dinheiro para ter aquilo que desejava. Isso acontece, não é? Alguém lembra aí da sua infância, sua adolescência. Pois bem, podemos entender que não existe ser humano sem criatividade. Existem pessoas que precisam se interessar em desenvolvê-la, se permitindo pensar de forma mais diferente, sem julgamentos críticos. Gente, a criatividade pode ser a solução para reduzir muitos sofrimentos da vida cotidiana. Então nós vimos aqui como esse poder criativo que você tem pode te ajudar a ser uma pessoa mais saudável, a ser uma pessoa mais criativa na resolução de problemas da sua vida, ok? Então, obrigado pela atenção. Para quem quiser rever o programa, basta acessar no YouTube digitando Programa Momento da Psicologia, ok? Nos veremos na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Cristal FM. Saúde para mim, saúde para você e até lá!